Só, turma, o presidente Lula reforçou a equipe que faz seus discursos e também atua na preparação dos assuntos em que ele improvisa. A decisão ocorre em meio aos deslizes do presidente em falas improvisadas. Segundo assessores no Palácio do Planalto, não tem relação com as gafes cometidas nos últimos dias. Lembrando que na última quarta-feira, o Lula disse que o auxílio a países africanos seria uma forma de pagamento pelo período da escravidão. O Lula reforçando o seu staff ali, pessoal, minha querida Amanda Vettorazzo. Na verdade, assim, isso tudo é muito triste, né? As falas do Lula, assim, e não é de hoje. Eu acho que o Lula, ele ainda tá um pouco preso também no passado, né? Quando ele falava as coisas, de repente ele conseguia negociar com a emissora para cortar. E imagina quanta coisa o Lula já falou de atrocidade no passado que não veio a público. Hoje em dia, né, o Lula às vezes esquece que ele fala e aquilo, independente dele tentar tirar da mídia ou não, vai estar em todos os canais, porque existe rede social, existe corte, existe vídeo e print é eterno, não é mesmo? Então, ele ainda não se adaptou ali ao novo modelo agora da comunicação, mas é muito triste porque mais do que uma fala, é o que ele pensa de verdade. Tudo bem, pode ter uma assessoria melhor, que faça um texto bem elaborado, mas isso é o que ele está pensando, né? E isso é o pior de tudo, porque é o que ele sente. Então, quando ele fala ali da mulher do grelo duro, de exportador de veado, de escravidão, é o que ele sente dentro dele. E isso é o que é muito triste. Pode melhorar a assessoria, mas enfim, vai ser apenas uma maquiagem ali, Boninho, uma coisa que ele realmente pensa. Alguma coisa, essa assessoria? Se resolve, tem político, que é aquela história, não importa o quão bom seja o assessor, se o político decidir não ouvi-lo, não tem mágica. E aí tem algumas incoerências até do ponto de vista de gestão pública. Quando a gente pensa, por exemplo, há poucas semanas o Lula deu pito nos ministros dizendo que acabou o tempo de novas ideias, que agora tudo precisa ser estudado, passar pela Casa Civil e ser devidamente alinhado com as promessas que já foram feitas, que já tinha muita promessa para tirar do papel. Aí passa uma semana, o Lula do nada, numa reunião, e a informação é que isso não estava alinhado com ministério nenhum, ele fala que agora tem que dar um jeito de dar desconto na compra de eletrodoméstico para as pessoas, ou seja, faz exatamente aquilo que ele reclamou que os ministros estavam fazendo. Esse tipo de coisa não é resolvida com um assessor de comunicação. Isso é um problema da personalidade do líder, de falta de liderança, de incapacidade de liderança, e eu acho que entra muito no ponto de que o Lula está muito acostumado a ter uma turba de pessoas, de bajuladores em torno dele. Faz muito tempo que o Lula não tem contato com as pessoas reais, pessoas que falam de igual para igual com ele. Isso é outro ponto que, ao longo do tempo, o PT foi virando um partido em que todos que estão ao redor do Lula têm ele como se fosse uma entidade mágica, um ser celestial, o São Lula que fala e todos devem seguir. Então, esse tipo de situação gera um descolamento da realidade do líder, seja ele de que aspecto político for. Um líder não pode se cercar de pessoas que estão apenas falando aquilo que ele quer ouvir e se curvando a ele. Então, eu acho que esse tipo de situação acaba acontecendo por isso. E aí, na hora H, acaba saindo aquilo que é mais instintivo, aquele improviso, aquilo que a pessoa, de fato, acredita. O que está na alma. Exatamente. O que está na alma sai, às vezes. Certo, Antoninha? Com certeza. Pode apostar. Grande análise. Uma bela análise essa. Não, eu resumo a ópera aí. O Lula, ele é tudo que os meninos disseram aí. Ele não tá ainda entendendo como é que está a comunicação de hoje. A pessoa pensa, né, e já está em tudo que é lugar. E o Lula é um político das antigas. Ele não está nem um pouco interessado em reaprender. E a comunicação dele vai até contra as próprias propostas de governo, né? Porque a classe média, porque tem 2 televisões, agora ele está incentivando as pessoas ao consumo dos eletrônicos. Esbanjamento é 2 televisões. Hoje em dia ele está fazendo um programa exatamente para conseguir com que a classe média tenha mais eletrodomésticos. Então, a própria fala dele vai contra as políticas públicas
públicas que o governo dele está aplicando, né? E o Lula sempre foi um camaleão, né? Ele tenta se comunicar com base em cada público especificamente. Então, se o público ele está falando com o pessoal mais ideológico, aí ele vai xingar a classe média. Quando ele acha que está falando com a classe média, aí ele vai fazer de conta que nunca xingou a classe média e vai dizer que quer dar para a classe média aquilo que ela quer. E ele não percebe justamente que a dinâmica mudou. Hoje, você não consegue mais fazer um discurso para um público aqui, um discurso para outro público ali. Vocês acham que lá no fundo o Lula é um conservador? Nossa. Eu acho que lá no fundo ele é um enganador. Não. Conservador que eu me refiro nos aspectos de costume mesmo. Porque eu nunca vi o Lula muito progressistazinho, assim, sabe? Aquela coisa mais da cultura woke. Exato. Não, eu acho que ele não curte muito isso. Eu sinto... Conservador dentro do regime coronelismo, de onde ele saiu. Eu acho que o Lula ele não imaginava, talvez, que o grupo conservador fosse tão grande no Brasil. E isso ficou claro no segundo turno, ali na disputa entre ele e o próprio Jair Messias Bolsonaro. Exatamente. Então, de vez em quando eu vejo o discurso dele mais moderado, mais conservador, para tentar trazer essa turma para... Na campanha ele foi moderado, né? A questão ali do aborto, ele tentou ser mais moderado. Olha, gente, é esquerda, mas de repente aborto a gente não vai mexer muito, então todas essas pautas que são mais progressistas... Mas eu acho que como formação dele, ele tem um ponto de partida conservador. Ele consegue manter uma bolha de progressistas ali num cercadinho em torno dele, ele consegue agradar, dar uns biscoitinhos, então o pessoal fica feliz e tal, mas ele mantém isso num cercadinho. Quando a gente vê ele falando o que pensa no privado, aí é mulher do grelo duro, não é? Então, não é exportador de viado. Polo exportador de viado. Ou seja, por exemplo, ele tem um perfil completamente diferente do Boric, do Chile. Completamente diferente. O Boric tá mais progressista mesmo, de verdade, aquela coisa e tal. Exato. O Lula, eu não vejo essa coisa. Inclusive, agora, essa semana... A Janja é mais que ele. A Janja é bem mais. A Janja traz toda essa agenda mais progressista, mais feminista. Então, mas isso é pura estratégia. Ele deixou isso para ela fazer. Será que eles se organizaram assim? Mas eu acho que são backgrounds diferentes. Reunião de planejamento, né? Ele deixou isso para ela fazer. Claro. Mas ele quer de qualquer forma, ele quer trazer essa turma mais conservadora para ele. Mas ela traz Jean Willis, ela traz... uma acadêmica da sociologia. O Lula, a gente tem que lembrar... Chão de fábrica. Muito bem. Turma, vocês